Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bem Pra Ti. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que está em alta, mas acima de tudo é necessário a valorização da beleza natural. Em um mundo de filtros, padrões e promessas milagrosas, como encontrar o equilíbrio entre autocuidado e aceitação. Qual é o papel da estética hoje? E por que é tão importante entender que vendemos beleza e não doença? Então vem comigo para esse bate-papo que você vai então mergulhar nesse universo da beleza natural. E você já reparou como a estética mudou nos últimos anos? Antes, a ideia de beleza era engessada. Todo mundo queria ter o mesmo rosto, o mesmo corpo, o mesmo sorriso. Estamos vivenciando a era da remoção. Mas a tendência hoje é outra. Pessoas reais querem resultados reais. Querem cuidar da pele, do corpo e da autoestima, mas sem abrir mão de quem são. A palavra de ordem do momento é a naturalidade, e isso é libertador. E para falar conosco sobre esse tema, que é um tema que está super em alta e um tema tão importante, que é a gente recuperar a nossa essência, né? Recuperar aquilo que somos e quem somos, está aqui comigo Tamires Felipim, ela que é biomédica, esteta, e ela atende muitas clientes em Cruz Alta, na Tamires Felipim Estética Avançada. Seja bem-vinda, então, Tamires. É um prazer conversar contigo. E eu sempre digo, Tamires, que eu não indico nada que eu não testei ou não provei. Também sou tua cliente, fico muito feliz dessa nossa troca aqui e sei da profissional de referência renomada que tu é, do cuidado que tu tem. E o que me chama muito a atenção na tua carreira, na tua trajetória, é essa preocupação de estar sempre se atualizando com o que há de mais moderno. E essa atualização não é uma atualização local, você busca referências mundial quando se trata de estética. Então, seja bem-vinda aqui no Bem Pra Ti. Muito obrigada, Marga, muito obrigada pelo convite e muito obrigada também pela confiança no meu trabalho. Tu sabe que não existe nada melhor do que a gente poder ficar ainda melhor, né? E eu acho que esse tema da estética, ele é um tema muito profundo. Inclusive, a gente conversou muito aqui nos bastidores, já conversamos várias vezes sobre tendências, sobre o que está na moda, sobre os exageros, né, Tamires? Mas o que nos leva, em pleno século XXI, com tanta tecnologia, a buscar essa naturalização? O porquê de buscar a naturalização quando a gente caminhava para um outro momento, para um outro lado, para uma outra forma, inclusive, desse padrão de boca, padrão de rosto, né? As maçãs, aquela maçã bem ressaltada, o padrão de pele. O que aconteceu nesse contexto que a gente hoje fala tanto de ser natural e ressaltar o natural? Sim, é bem como tu falou, né? Eu acho que antes seguíamos um padrão, onde todo mundo buscava ser a mesma pessoa, né? Ter o mesmo rosto, na verdade. Mesma pessoa, né? A individualidade de cada um é individual, né? Mas todo mundo buscava aquele mesmo estereótipo. Eu acredito que as pessoas são muito influenciadas externamente hoje pela mídia, né? Onde a gente tem mais acesso às redes sociais. E aí acabam se vendo também nas pessoas famosas, né? Então a pessoa X fez o procedimento e aí elas acabam sendo instigadas a também querer fazer. E antes o padrão era
aquela boca volumosa, aqueles traços bem marcados, e as pessoas acabavam fazendo e perdiam as suas características. Muitas vezes eram criticadas, né, porque passava do limite. A pessoa que faz o tratamento estético começa a se visualizar todo dia, ela perde aquela referência e ela quer buscar mais. Ela já acostumou a se olhar no espelho e ver aquela boca, ver o nariz, ver a pele, e ela acha que está precisando sempre mais. Então é um círculo vicioso que tem que cuidar também, por isso que é necessário procurar um profissional que esteja ali somente para cuidar, né, e não só fazer o procedimento que o paciente exige, porque acaba perdendo um pouco essa referência e indo para o exagero. Então, eu acho que antes tinha muito isso, né? A pessoa tinha um padrão de tratamento, talvez por falta de estudos, né? Falta do profissional se atualizar, falta do paciente ir buscar informações. Então, meio que se fazia aquela padronização, né? Para todo mundo. Perfeito. Tamires, é importante a gente também lembrar, quem nos assiste e quem nos acompanha aqui pelo podcast, que você tem uma formação, né, em biomedicina, e o que te levou a atuar na estética? Porque você tem toda essa preocupação do cuidado com as suas pacientes, que eu acho que tem muito a ver com isso também, com esse nosso tema da naturalização, porque naturalização é a saúde da pele, é a saúde, né, da boca. Então, acho que eu queria que tu falasse um pouquinho para quem nos assiste e nos escuta, como é que foi essa descoberta da paixão pela área estética dentro da biomedicina. Certo, antes de eu trabalhar na área da estética, né, eu trabalhei em laboratórios, análises clínicas, citopatologia, pesquisa. Fui da área da docência também, né? Então, áreas bem diferentes da área da estética. Porém, todas essas áreas têm em comum o cuidado com a pessoa, né? E eu acho que a minha missão é essa, é ajudar, é cuidar a pessoa como um todo, né? Não só naqueles exames laboratoriais, né? Não só como na educação continuada, mas também na área da estética, que não é só aquele embelezamento externo, né? É um autocuidado. Eu sei que as pessoas que vão lá, buscam aquele tratamento, se sentem muito melhores depois que saem de lá. Então, isso que me deixa feliz, que me deixa realizada, porque a estética é saúde, né? A gente não pode esquecer disso. E tem muita coisa atrás da estética, do que um lábio bonito, do que um cabelo bem arrumado. Tem pessoas que têm né, doenças de couro cabeludo, tem doenças de pele, doenças sérias, né? E a área da estética também entra nesse papel de tratar, e não somente de harmonizar. Então, eu gosto muito dessa mistura, né, digamos assim, porque ao mesmo tempo que tu vai deixar a pessoa mais bonita, mais confiante, com a autoestima mais elevada, tu vai estar tratando uma doença também. Perfeito. E, na verdade, saúde, estética também é saúde, bem como você disse, né? Tem toda essa parte fisiológica, mas tem toda a parte do autocuidado que vai direto na nossa saúde mental, que está cada vez mais difícil também, né, Tamires, da gente dosar isso. E essa saúde mental também tem a ver com padrões instituídos pela mídia e que a gente passa a vida, ou passou a vida inteira tentando se enquadrar nesses padrões. E me parece também que essa questão da naturalização, ela nos liberta um pouco disso, ao ponto de que a gente quer sim se valorizar como somos, queremos ressaltar aquilo que temos, que gostamos, que achamos que tá bom, enfim, através de procedimentos, e minimizar aquilo que não é tão bom, mas não se tornar uma nova pessoa, uma nova imagem. Exatamente, as pessoas devem parar de se comparar. Eu acho que é o primeiro passo, né? Talvez isso também, pela busca daquele padrão que tinha antigamente, era essa comparação. O pessoal enxergava aquela face bonita e começava a se mutilar, começava a se inferiorizar.
E isso acaba, então, gerando uma comparação que não é nada agradável. A pessoa pode ir lá, fazer a mesma boca, fazer o mesmo tratamento que a outra pessoa, mas vai chegar num ponto que ela não vai se gostar, se autovalorizar fazendo isso. Né? Então, a pessoa tem que buscar a individualidade dela. O que seria importante para fazer como tratamento na face daquela pessoa? Né? Às vezes o lábio bonito, a pele bem tratada, olheiras com aspecto cansado, são individuais de cada um, né? São tratamentos, não é só para deixar aquele lábio mais bonito, a olheira mais cheia, né? São coisas que vão estar tratando e ressaltando os pontos individuais de cada um, né? Às vezes você não precisa do lábio que a colega precisa, né? Por conta do tempo, por conta da idade, por conta dos hábitos alimentares, por conta da exposição solar. Então, engloba tudo isso também. Então, a pessoa tem que saber qual é a característica principal que ela gostaria de melhorar, de amenizar, de tratar. E, junto a isso, a pessoa deve ter hábito de vida saudável, qualidade do sono, praticar atividade física. Então, tudo isso vai fazer a diferença nesse tratamento, nessas questões que, às vezes, ela se incomoda. E até para ter o resultado, né, Tamires? Com certeza. E como é que funciona essa relação de troca entre o profissional e a cliente, né? A cliente e paciente que se torna amiga muitas vezes. Ela chega lá com uma intenção, pensando o que precisa, o que quer, enfim, e você faz toda uma orientação do que talvez ficaria mais adequado para aquela pessoa. Já ocorreu assim da pessoa chegar lá, Tamires, querendo fazer a boca e acabou fazendo outra coisa? Sim, com certeza. Né, a minha consulta, né, acho que como da maioria dos profissionais, é feita uma análise, né, uma análise geral do paciente, mas primeiramente ouvindo a queixa dele. Né? Então a gente escuta o paciente, vê qual é a dor, vê qual é a queixa dele e aí a gente conversa. Tira foto, analisa, se existe alguma coisa, né, externa que ele gostaria de melhorar, a gente conversa sobre. Mas às vezes o nosso olhar é um pouco mais diferente, né, um pouco mais científico, um pouco mais crítico, e aí a gente consegue dar a sugestão de estar fazendo outros tipos de tratamento, porque quanto mais você investir, né, na sua pele, no seu rosto, no seu corpo, melhor os resultados vão ficar. Então, fazer uma combinação de tratamento é ideal. Né? Então, às vezes, não é só o lábio que está incomodando, às vezes nem é isso, às vezes é a ruguinha ao redor aqui, aquele famoso bigodinho. Bigode chinês, né? Isso, que a pessoa acha que está derretida, daí ela vem e diz assim, eu quero puxar aqui em cima. Às vezes não é bem assim. Então, a gente vai conversando, eu vou explicando, trazendo exemplos, mostrando o que tem mais de atual, né, no momento, o que se faz, quais os procedimentos adequados, se usa equipamento, se usa algum injetável. Então, tem toda uma análise, uma anamnese por trás da queixa que o paciente, às vezes, quer vir fazer algum tratamento e, na verdade, combinando ou fazendo outro, já vai estar ajudando, sim, e eliminando a queixa do paciente. E o resultado ficando ainda melhor. Tamires, e acontece muito do paciente, por exemplo, eu quero repetir um procedimento de botox, vamos dar um exemplo. Não deu intervalo de 3 meses. Vou dar um exemplo, né? Porque a gente acaba também se gostando quando tá ali com a testa lisinha, sem os pés de galinhas, né? Acaba gostando. E quando isso acaba retornando, a gente quer tá ali fazendo de novo, quer deixar em dia. E acontece muito isso é muito recorrente. E aí eu quero trazer uma outra questão já junto a isso, a importância da seriedade do profissional que te atende nesse sentido. Porque a estética, ela é uma indústria,
correto? E trabalhar com injetáveis é uma responsabilidade muito grande, né, Tamires? Além de ter essa questão dos intervalos, tu tem bem, como tu disse, tu tem toda uma análise que tu marca os pontos, que tu tem que saber quanto usar, que você tem que saber qual é também os injetáveis mais recomendados no mercado. Então a gente vê muito, inclusive, pessoas que tiveram problemas sérios de saúde a partir de procedimentos estéticos irresponsáveis, né? Então, e banalizou muito este mercado. Parece que está todo mundo atuando nessa área. Eu tenho essa impressão que tu olha a pessoa não era dessa área de estética, saúde, enfim, e agora está ali atuando do nada. Então, acho que esse cuidado dessa procedência desse profissional é essencial, porque afinal tu está entregando o teu rosto. Com certeza. É seríssimo, é gravíssimo, muito mais do que muita gente pensa, né? É a vida da pessoa, né? Quantos casos que a gente vê que vão a óbito por conta do procedimento estético? Exatamente. Né? Então, realmente, tu tem que ter muita ética, tu tem que trabalhar com seriedade e, né, como em outras áreas também, a área da estética avança muito rápido. Ela se atualiza muito rapidamente e tu tem que estar sempre buscando essa atualização para estar utilizando um produto de melhor qualidade, né? Se precisar, vai trocar o produto, sempre para buscar essa segurança na hora de fazer o tratamento do paciente, além de buscar essa educação continuada, né? Em congressos, workshops, o profissional da área da saúde, né? Tem que está incansavelmente buscando essa educação continuada e aplicando nos pacientes, porque isso vai trazer uma maior segurança, sim, e um melhor resultado para aquele paciente, né? Então, eu acho que isso, né, a questão ética, a questão profissional, né, de trabalhar sério, né, porque muitas vezes associam a área da estética a uma área mais fútil, digamos assim, talvez, não sei se seria essa a palavra, mas uma área não tão relevante, e bem pelo contrário, né? Tu tá trabalhando com injetáveis na face de uma pessoa, então tem muita anatomia por trás disso, né? Tem as questões fisiológicas, anatômicas, que são muito importantes e tu pode prejudicar a vida de uma pessoa e a tua carreira também está em jogo, né? Então isso também que eu penso, o profissional se prezar pelo próprio trabalho, né? Pela sua própria imagem, né? Então não é só a vida do paciente, mas é a tua vida também que acaba sendo comprometida. Perfeito. Tamires, e um injetável, por exemplo, se ele for mal colocado, ou colocado em grande quantidade, num certo local, se a paciente também não seguir as recomendações, porque tem aquela questão, assim, né, dos cuidados que a gente tem pós-aplicação, o que ele pode causar? Sim, e eu queria falar da questão das aplicações de tratamento recorrentes, né? Que às vezes o paciente faz o procedimento e logo ele já vem buscando por mais, né? Então tem que ter muita cautela nessa hora, tem que conversar com o paciente e explicar que muitas vezes existe um limite e um tempo de segurança para ser realizado, né, os tratamentos. Então, existem talvez tratamentos associados, combinados, que você pode estar oferecendo para o paciente, né? Faz aquela pausa, por exemplo, do Botox que tu comentou, né? Daquele intervalo dos 3 meses. Ah, mas em 3 meses eu já estou toda enrugada de novo, tem um evento, não queria estar assim. Eu acredito que existem outras alternativas de tratamento que possa ser realizada no lugar de fazer o injetável novamente, né? Sempre, então, associando a outras técnicas para melhorar a qualidade da pele. E se você não respeitar o tempo e não respeitar as características anatômicas do paciente, você pode sim ter uma grande complicação, né, podendo causar obstruções de vasos sanguíneos na face, que vai causar aquelas necroses e faz a pessoa realmente talvez até perder parte do tecido, né, por conta do excesso de produto,
né? Por não ter essa pausa no procedimento, né? Injeta o produto, espera o organismo reconhecer aquele produto, se adaptar, né? Melhorar aquela característica inflamatória que é realizada, né? Da aplicação, e aí depois você avalia se precisa de mais, se faz outro tratamento, né? Alguma coisa mais alternativa, mais simples, mais leve, para manter aquele resultado por mais tempo. Então a gente precisa muito sim respeitar essas características anatômicas de cada um, porque pode sim causar sérios problemas, né, e fazer com que o paciente perca até tecido da face. Tamires, e tem uma idade assim recomendada? A gente vê também que essa tendência do uso do Botox, dos injetáveis como um todo, na face, tem sido uma tendência também aderida pelas pessoas mais jovens. Aqui a gente está falando das pessoas que têm ruguinhas, enfim, que a gente quer estar sempre com a pele ali bem esticadinha, bem bonitinha, mas os injetáveis também fazem parte hoje das pessoas, da rotina, enfim, das pessoas mais jovens. Há uma contraindicação em relação a isso? Como é que vocês tratam isso? Uma adolescente chegou lá, sei lá, tem 15, 16 anos, a pele dela ainda está em fase de crescimento, digamos assim, e ela já quer começar a usar os injetáveis, a fazer o bocão, aquela coisa toda, uma coisinha que tem aqui que incomoda. Como é que vocês orientam nesses casos? Porque isso é bem preocupante também. Sim, hoje em dia, né, cada vez mais os jovens também estão procurando por os tratamentos estéticos, né? Já recebi, sim, algumas pacientes querendo fazer rinomodelação, querendo fazer lábio, estão chegando na fase dos 15 anos, tem o debut, então elas querem também se sentir um pouco mais valorizadas, né? E a gente tem que ter muita cautela, né? Existem tratamentos que sim podem ser feitos e tratamentos que a gente indica esperar uma certa idade. Né? Claro que sempre o responsável tem que estar acompanhando, né, a paciente. E o ácido hialurônico, por exemplo, que é um produto que a gente faz os preenchimentos, o lábio, é um produto natural que o nosso próprio organismo produz. Então, tecnicamente, não teria nenhum problema, né, em fazendo o uso do produto de forma adequada, né, não teria grandes problemas, né. Talvez a paciente se incomoda com a pele, né, e precisa fazer aqueles tratamentos de acne, né, que o jovem geralmente tem esse distúrbio hormonal e acaba afetando a pele, e eles também se incomodam com isso. Então, eu também recebo muito paciente jovem com alguns distúrbios de acne, enfim. Dependendo do caso, nós, biomédicos estéticos, podemos tratar. Fazer alguns tratamentos de skincare, fazer alguns tratamentos tópicos, ou a gente encaminha, então, para um dermatologista, um profissional específico, né, para aquela causa. Mas, né, isso tudo a gente tem que explicar para o paciente, porque a vontade deles, assim, realmente, eu fico bem impressionada o quanto tem pacientes jovens querendo vir para essa harmonização facial. Então, a questão dos preenchedores é tranquilo, é possível fazer, mas tem muita coisa por trás disso. Tem quantidade de produto específica que você pode estar injetando naquela face, justamente porque eles estão em fase de crescimento, e tem as técnicas adequadas para realizarem nesse tipo de paciente. Isso pode implicar em alguma coisa na velhice deles, na longevidade, esse uso excessivo desde muito cedo? Então, como a área da estética, né, digamos assim, ainda é recente em relação à longevidade, né? Então, ainda existem alguns estudos sendo realizados, né? Até porque não temos pacientes, população para ser estudada, né? Como o que vai acontecer com essa paciente quando ela tiver os seus 80 anos, né? Mas muito se acredita que não
exista problema nenhum de interferência em questão fisiológica do organismo, porque são produtos que o nosso próprio corpo já produz. O que a gente vai injetar no paciente? É colágeno, é ácido hialurônico, são fatores de crescimento, então são enzimas que o nosso corpo já produz. Então, não teria grandes problemas né, a longo prazo. Inclusive, a toxina botulínica, por ela ser uma toxina, ela tem já a sua dose adequada, específica para ser injetada e não causar nenhum efeito, né, a longo prazo. Perfeito. E nesse contexto, e pegando esse teu gancho, Tamiris, que a gente fala aqui de começar os tratamentos bem jovens, muito cedo, quais são os principais mitos, né, das inverdades que a gente tem hoje nas nossas redes sociais sobre essa questão da harmonização, sobre essa questão dos injetáveis? Porque agora você falando, me veio a imagem da Ana Maria, que a internet usa muito isso e muitas vezes traz ali, você vai ficar assim se fizer muita harmonização. Daí esses dias pegaram umas fotos de influenciadores, vocês devem ter visto e feito um comparativo com o IA, como é que elas estariam aos 50 anos. Então existem muitos mitos em relação a isso e que muitas vezes se tornam verdade, porque quando a gente não combate o mito, ele se torna verdade, e muitas pessoas também deixam de fazer um tratamento com segurança, como bem você relatou aqui nos bastidores, porque tem medo realmente de depois do resultado ou de passar o efeito de ficar realmente tudo caído, né? Então acho que isso é bem importante a gente esclarecer com verdade, com segurança para quem nos assiste e nos escuta, que não é bem assim. Não é bem assim, com certeza. A gente tem que desmistificar, né, o que aconteceu anteriormente, né, que essa padronização, esse exagero já não existe mais. O que eu mais recebo no consultório são pacientes querendo ser naturais, querendo se olhar no espelho e se identificar. Sabe assim, aquele tratamento que você faz e que ninguém percebe? Né? Tem muita trend na internet onde o profissional não divulga a foto do paciente porque ele quer dizer que ele já nasceu assim. Né? Então, isso mostra que o paciente vem buscando cada vez mais por essa naturalidade. Né? E eu acho que existe, então, um mito ainda por trás disso, é que o paciente não precisa ter o receio de ter mais aqueles procedimentos exagerados. Né? Então, acho que também depende muito da característica de cada profissional. Não, né? É um padrão também, né? Existem aqueles profissionais, existem também diferentes regiões do Brasil em que a harmonização é talvez um pouco mais característica de exageros, outras mais sutis, como eu acho que está ficando aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, né? Então ainda tem profissionais que gostam daquele exagero e pacientes também, mas nem todo paciente precisa ficar deformado, digamos assim, né? A gente pode fazer as coisas por etapas. Né? O paciente vem, faz o primeiro ml que eles têm medo de fazer e ficar exagerado. O primeiro ml é uma gotinha de nada, então assim, não vai ficar inchado, não vai ficar repuxado, tá? Então, para ficar com aquele lábio exagerado, com aquela maçã do rosto bem evidente, vai muito produto. Né? Então, às vezes a pessoa acha que um procedimento já vai transformar ela naquela característica exagerada, mas não. Então, tem todo um passo a passo até você chegar nesse exagero. Então, o paciente não precisa ter medo de ir no consultório, buscar aquele tratamento, buscar aquele lábio mais saudável, sem pensar no exagero. Né? Porque a gente vai utilizar os produtos adequados, a quantidade adequada, né? E o paciente pode ficar seguro de que não vai ter esse resultado. Né? Eu acho que isso é um mito, né? Dele pensar que o profissional vai fazer aquela transformação, né? Então isso acredito que seja um dos maiores mitos, assim, do paciente ter medo de procurar a estética, querer fazer uma harmonização por conta de sair exagerado. Então, assim, não é bem assim. Não é bem assim. E outra questão, né, Tamiris, essa questão do ser saudável, do natural, essa reação dos injetáveis com certeza vai ser melhor
naquela pessoa que já é mais saudável, que tem uma vida mais saudável, uma rotina mais regrada, tanto na alimentação, na ingestão de água. Eu me lembro sempre que vocês dizem, né? Tem que beber muita água, tem que beber para a toxina fazer efeito aí nessa testa. Isso durar mais, que é o que a gente quer, durabilidade, né? Então, de certo modo, tudo está integrado e é muito de novo. Vocês, mesmo fazendo um procedimento estético, vocês, além de estar promovendo essa saúde que trabalha todo o autocuidado, a saúde mental, vocês também acabam entregando esse combo que é de comportamentos, de hábitos, incentivando bons hábitos e bons comportamentos. É 50% meu e teu, né? Então eu faço a minha parte, mas o paciente também tem que fazer a parte dele. E às vezes não adianta o paciente ir lá, sair bonito, ele vai se achar bonito na hora, sendo que ele não está bem internamente. Né? Problemas psicológicos, não busca transcende. Não adianta, não haja tratamento estético que vá fazer com que ele se sinta melhor, né? Então realmente é um combo, tá tudo interligado, né? Buscar uma ajuda quando precisa, fazer uma alimentação saudável, que tudo vai refletir na pele também, né? Todo mundo sabe, vai comer aquele chocolate, exagera no açúcar, a pele responde na hora, né? A atividade física também, principalmente aqueles pacientes que buscam algum tratamento corporal, né? Quem nunca, né, quer eliminar, mas enfim, não adianta tu ir lá e injetar um monte de produto que vai degradar a tua gordura e continuar comendo, né? Então nada faz milagre. Então, é tudo interligado. Perfeito. Tamiris, você traz essa referência internacional, que você recentemente esteve num congresso no exterior. E o que assim, mais te marcou nesse novo olhar para a estética? Foi em 2025 que eu participei de um congresso em Mônaco, e lá eles já falavam muito sobre a naturalidade. Lembro de inúmeras palestras onde eles colocavam imagens também de pessoas exageradas, né? Então, que eles querem desmistificar toda essa parte. Então, eles traziam muito a questão da estética regenerativa, né? Onde às vezes não precisa fazer esses tratamentos injetáveis para você ficar mais bela, para você ficar com um ar mais saudável. Você também tem outros aliados, que é a estética regenerativa, que vem se falando muito. Utilizar outros produtos injetáveis para melhorar a qualidade da pele, né? Às vezes não adianta tu lá ter um bocão e tá com a pele toda ressecada, toda manchada, né? Então eu notei que eles trouxeram muito essa questão de tentar deixar a pele mais natural, trazendo tratamentos mais naturais, fugindo um pouco dos injetáveis, inclusive. Né? Então eu acho que realmente isso é um casamento perfeito, né? Tu aliar os tratamentos estéticos com a melhora da qualidade da pele. Perfeito. E você também faz isso no teu consultório, né, Tamiris? Você tem todo esse cuidado com a pele, e acredito que em muitos casos até isso venha primeiro e depois o injetável. Não faço somente harmonização facial, né? Eu sinto que as pessoas estão buscando por uma melhor qualidade de pele e deixando um pouco os tratamentos estéticos de preenchimento em segundo plano, né? Eu sinto que a pessoa quer melhorar a qualidade da pele, quer melhorar a qualidade daquela olheira bem roxa, bem pigmentada, né? Para depois fazer a cerejinha do bolo, que é dar uma hidratada no lábio, né? Uma melhorada naquele queixo, naquela mandíbula. E as pessoas, elas estão ainda muito ansiosas pelo resultado, ou tu tá vendo também uma reeducação nesse sentido, entendendo como um processo? Exato. Tem pessoas que são mais imediatistas, né, e inclusive às vezes quando há algo que mexe muito com a autoestima dela, que muitas vezes a pessoa, quando tá mais sensível, quando tá mais desanimada, quando passa por um processo na vida que abala, às vezes elas querem procurar estética justamente para tentar dar uma elevada na autoestima. E resolver todos os problemas. Resolver tudo. E essas pessoas são muito imediatistas, né? Mas também tem as pessoas que hoje entendem sim que é um processo, e vai muito do profissional também explicar,
né? Que não vai ser uma sessão que vai fazer o milagre, né? Que é todo um acompanhamento. Tu praticamente tem que formar uma relação, um casamento ali com o profissional e ir seguindo passo a passo para realmente ter um resultado mais natural, com uma maior qualidade. Tem as pessoas, sim, imediatistas, mas eu acho que o pessoal aí tá aprendendo mais a ter essa paciência, fazer os skincares em casa também, sabe? Eu acho que o povo tá se reeducando, sim, para conseguir, porque eles sabem que eles vão ter um resultado melhor e mais natural. E os homens? Os homens estão se importando muito com essa parte da estética também? Estão procurando os injetáveis? Como é que estão os homens nesse universo? Estão, né? Também acredito que depende muito da região onde a gente mora, né? Aqui no interior, é um pouco mais difícil. Tem preconceito? Tem um pouco de preconceito, né? Dependendo da cidade, onde tem pessoas que trabalham muito na agricultura, sabe? E então eles ficam um pouco receosos e resistentes a fazer os procedimentos. Mas eu vejo que cada ano aumenta o número da procura de homens para querer fazer aquele botox, tratamento capilar. Então, eu tenho muitos pacientes, mas também tem paciente querendo cuidar da pele também. Olha que interessante, que bom isso. Ótimo, porque eu acho que isso também mostra uma evolução de mentalidade. Exatamente. Eu acho que esse autocuidado, eu acho que a estética, ela tem tudo a ver com uma evolução de mentalidade, que é a gente se sentir bem, a gente estar bem. Mostra que a estética não é esses tratamentos supérfluos. Não é a futilidade. Ela é uma necessidade, né? Muitas vezes tu tá lá exposto ao sol, pessoas que trabalham no sol, provavelmente eles vão ter algum problema de pele ou alguma mancha que vão se incomodar. E eles vão ter que acabar procurando a estética, né? Talvez não para fazer a harmonização, mas talvez para ter aquele tratamento com a saúde, né? Então, isso é um ponto bem positivo para nós da área da estética. Que coisa boa, a gente está aí acompanhando realmente uma evolução de mentalidade na nossa sociedade. E eu queria te perguntar assim, Tamires, você ainda assiste muitos episódios de pessoas chegando, mulheres, homens, no teu consultório, ainda com essa pressão social de estar dentro desse padrão, de ter o queixo tal, a boca tal, o nariz tal, a testa tal, a pele tal, que nem do fulano, que nem do Beltrano. Existe isso muito ainda? Isso é muito sério? Isso chega a ser ter um impacto social na questão da saúde pública? Como eu comentei antes, quando se seguia aquela padronização, acho que foi no boom da estética, quando ela estava assim, numa ascensão máxima. Eu acho que existia mais do que agora. Eu acho que a pessoa se comparava muito mais e necessitava daquele resultado, daquele procedimento. Eu acho que isso está sendo reduzido cada vez mais. Eu acho que as pessoas estão mais cautelosas, estão, inclusive, estudando sobre o que elas vão fazer. Muita gente chega lá no consultório, vou comentar sobre o procedimento, o tratamento, elas falam, eu li que isso e isso. Então, elas também estão buscando mais informações e estão se acalmando, né? E percebendo que não adianta elas ficarem querendo essa padronização. Então, eu acredito que sim, esteja diminuindo essa questão. A gente está vivendo uma reeducação também em relação à estética, entendendo o propósito da estética, talvez, né? Assim, às vezes acho que é muito modismo, né? Eu acho que a estética saiu daquele modismo. E ele não pode ser comparado com o modismo, né? Porque ele tá tendo outros papéis por trás, né? Como nós comentamos antes, agora tá na era da remoção da micropigmentação da sobrancelha, né? Porque antigamente era padrão, era moda ter aquela sobrancelha super pigmentada, preenchida, artificial, né? E agora mudou isso. Eu me lembro que eu quase morri para fazer a minha lá em Brasília, guria, em 2013. Poro por poro, furado, né? Um caos. Se submete a cada coisa. A gente se submete a cada coisa. Para seguir o quê? Um padrão. Né? Então, acho que a gente tem que se olhar mais,
se conhecer melhor, saber qual é a nossa essência, se a gente quer aquele padrão, se a gente quer manter as nossas características ou seguir aquele padrão, né? E eu acho que na área da estética isso está perdendo força, tá perdendo essa questão de todo mundo ser padronizado. E é importante falar, também diz que essa estética que nós tanto falamos, ela comunica sobre quem somos. Exatamente. Né? E quem queremos ser para as outras pessoas. E é muito isso que tu dizia. Muitas vezes a pessoa perde até a identidade de quem ela é, do que ela gosta, do que ela sabe fazer para se enquadrar dentro daquela caixa. Né? Ah, eu nem queria ter essa boca, mas enfim, né? Acabei fazendo. Enfim. Ia ficar igual. E aquilo acaba sendo um desconforto, e muitas vezes também além dessa padronização, esse imediatismo das coisas, né? É para ontem que eu quero isso, porque eu preciso aparecer na festa tal, no casamento tal, na foto tal, assim. Então, eu acho que a gente vive um momento bem importante enquanto sociedade, falando dessa relação com estética, mas também de reconhecimento enquanto ser humano. Qual que é o nosso propósito aqui? Então, o que transcende é aquilo que a gente gosta de ser, é o nosso jeito, que é único, que ninguém vai conseguir copiar, e talvez a gente, de certo modo, a gente acaba dificultando as coisas na vida, que nem a gente falou, né? Sim. A vida nos oferece tudo, nos ofereceu tudo, e a gente acaba criando aí os obstáculos, mas também diz aqui pra gente encerrar esse nosso bate-papo, que eu acho que foi muito produtivo, esclarecedor, que é o grande objetivo do podcast, é curar informações, levar informações verídicas, informações aprofundadas, informações que possam ser explicadas por pessoas que tenham credibilidade, profissionais sérios, que venham então a agregar na vida das pessoas, porque eu sempre digo que uma pessoa bem informada, ela tem mais condições de tomar melhores decisões. Então essa é a nossa função aqui, e eu queria que tu deixasse assim uma mensagem para quem nos escuta e nos assiste do que fica desse nosso bate-papo, dessa nossa troca. Exatamente, eu não quero colocar a culpa toda no paciente, né? Eu acho que também a gente deve olhar para a questão profissional, de saber orientar os pacientes. E talvez alguns erros lá do passado foi a falta do profissional, né? Do profissional conversar com o paciente, explicar para o paciente as questões técnicas anatômicas. Eles não vão entender nomes científicos, enfim, mas tu explicar de uma maneira mais simples que cada face é única e que existem limitações de espaço na nossa face, que a gente pode estar realizando determinado procedimento e que às vezes aquele lábio que o paciente deseja, ele não vai ter, porque a gente precisa respeitar aquela anatomia. Às vezes o paciente não tem lábio suficiente para receber o produto, não tem rosto suficiente para receber todo aquele ácido hialurônico, e por isso que ele não vai ficar padronizado, porque ele só vai receber o que ele pode, que é a característica individual dele. Então a gente só vai valorizar de forma natural o que der, né? Eu acho que isso a gente tem que deixar bem claro para os pacientes, né? E acredito que vai muito de cada profissional e conscientizando a população. É uma questão de educação, estética é uma questão de educação. De educação também, por isso que eu acho que está mudando isso, porque os profissionais também estão se atualizando cada vez mais, estão buscando melhores resultados, buscando pela saúde, e por isso eu acredito que esteja mudando essa questão da naturalidade. E a gente precisa explicar para o paciente que ele tem que ter esse autocuidado sempre, que ele precisa buscar a estética com esse olhar de autocuidado, de autoconfiança, né? Não somente para aquela futilidade que muitas vezes não vai resolver com o procedimento estético.
E ter esse cuidado, Tamires, como um todo na sua vida. Exatamente. Não somente naquele momento, mas ter autocuidado é muito mais do que isso. É pensar na alimentação, é pensar nas suas relações, Exatamente. é pensar nos seus hábitos e costumes da tua rotina. Você está caminhando, você está correndo, você está convivendo com quem, você está, né, comendo o quê. Então, é muito mais do que isso. E não dá para pensar que a estética tem uma varinha mágica para tudo isso, né? Então, eu acho que é muito, muito importante. O que fica para mim, Tamires, desse nosso bate-papo aqui, eu acho que é muito essa aceitação da gente começar a olhar mais para dentro da gente e entender quem somos, qual é o nosso propósito aqui. E eu acho que a partir disso transcende aí com a ajuda dos profissionais gabaritados, capacitados nas nossas escolhas, né? Ai, tô com vontade de deixar meu lábio mais grosso. O que tu acha, Tamires? Ah, Marga, eu acho que pra ti vai ficar melhor isso, aquilo, né? Então, eu acho que essa troca, né? Com o paciente. Essa troca, ela é fundamental. Mas se eu não me reconhecer e não saber quem eu sou, eu não vou conseguir chegar nesse nível de conversa contigo. Vai ter uma cópia, vai trazer a foto e dizer eu quero ficar igual a fulana. Exatamente. Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, inclusive uso em algumas apresentações, que eu falo a estética vai além da beleza, né? E eu acho que cheguei a me arrepiar. Essa frase é muito verdadeira e a gente precisa analisar com calma, porque não é só o rosto bonito. Né? A gente é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. A gente não é uma área supérflua, né? É uma área que muda vidas, né? Que muda realmente a qualidade de vida da pessoa. E só quem passa por isso sabe o que eu tô falando. Inclusive, já tive pacientes que não se olhavam nem no espelho. E elas vêm me agradecer que hoje elas tiram foto, elas se olham no espelho, elas socializam mais, então muda totalmente a vida do paciente. Então vai muito mais além do que o rosto bonito. Exatamente, é tudo que esse rosto bonito, essa aceitação, esse sentir a vontade te leva, para onde ele te leva, bem como você colocou. Tem muita gente que se tranca em casa porque não está se sentindo bonita, não está se sentindo legal nesse sentido, e quando você consegue transformar e se aceitar e se reconhecer e fazer todo esses procedimentos como profissionais orientando, com certeza a vida fica mais leve, fica melhor. E eu acho que, né, o grande sentido da vida é a gente ser feliz, é a gente... Feliz consigo mesmo, gostar do jeito que você é, né? Sempre a gente pode melhorar, com certeza, e a estética tá aí para auxiliar nessas questões, né? Para melhorar. Sempre para melhorar, não para transformar. Exatamente, para ter uma vida aí mais leve, mais feliz. E assim, nesse clima aí, né, de felicidade, que a gente termina o nosso bate-papo aqui. Tamires, muito, muito obrigada por dividir conosco o teu conhecimento, a tua experiência, a tua forma de tratar e atender os teus pacientes, que eu sei que é única. Lembrando que a Tamires fica no edifício Capri, em Cruz Alta, super bem localizado, conhecido, no coração de Cruz Alta, em diagonal com a Praça da Matriz. Tamires Filipim, Estética Avançada. Obrigada, Marga, muito obrigada por esse convite, tá? E convido a todos a me seguir no Instagram, a marcar uma avaliação. Tenho certeza que vai ser uma troca única. Às vezes a gente não vai lá só para fazer procedimento, a gente vai lá para tomar café, para conversar, para se queixar muito. É quase uma terapia, né? Quase uma terapia. E o espaço da Tamires é muito agradável, muito leve, muito moderno. Então, é bem como ela diz, é muito mais do que fazer um procedimento estético. É uma troca, é fazer uma terapia, sair de lá melhor
melhor, mais feliz e se encontrando melhor nessa vida. Obrigada, Tamires, pela oportunidade. E assim a gente encerra mais um episódio do Bem pra Ti, também te convidando para acompanhar o episódio nas nossas redes sociais, Spotify, YouTube, Instagram, que todo esse bate-papo aí vai estar em todas essas redes aí, você não pode perder, porque você vai mudar a tua concepção sobre estética a partir dessa nossa conversa. Obrigada. Até mais.